Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Belotto na área aqui do Crítico Sem Créditos. E hoje nesse vídeo eu vou falar sobre esse, que é um dos meus filmes favoritos de terror do século XXI, que é o filme Corra de 2017, dirigido pelo Jordan Peele. E o Corra, ou Get Out para os mais íntimos, é um filme que ficou bastante popular, até por causa das imagens que viralizaram bastante. Essa imagem, por exemplo, do Daniel Kaluuya com a boca aberta, assim, chorando, meio hipnotizado, uma imagem que muita gente conhece. E é bom avisar que esse vídeo vai ter sim alguns spoilers, na verdade muitos spoilers, porque o intuito é a gente esmiuçar a obra no nível de detalhe, falar sobre processo criativo, texto, mensagens, então já fica esse aviso pra você que vai ter spoilers aqui sobre Corra. Esse tipo de vídeo dá um pouquinho mais de trabalho, porque exige uma pesquisa um pouco mais avançada pra ir mais a fundo na obra e apresentar o conteúdo de qualidade. Então em troca eu já peço o seu like, que ajuda bastante aqui o canal, se inscreva no canal caso não seja inscrito e assine o sininho das notificações pra saber as novidades quando a gente postar vídeos novos por aqui. E aqui a trama não é novidade pra ninguém, mas acho que vale a pena repassar rapidamente, né? Um rapaz negro, o Chris, vai passar um fim de semana na casa da sua namorada branca, a Rose, pra conhecê-los, e a gente vai acompanhar toda essa trajetória dele nesse encontro. E logo no começo do filme a gente já vê a preocupação do Chris com essa questão, né? Nos primeiros diálogos entre os personagens, ele já pergunta pra Rose: seus pais sabem que eu sou negro? Que essa questão racial é uma coisa bem forte lá nos Estados Unidos, acho que no Brasil também tem bastante, mas talvez nos Estados Unidos seja até mais forte devido a todo o histórico de segregação racial. E a gente vai acompanhar esse macabro encontro que promete ser muito pior do que o Chris imagina. E eu descrevendo aqui ficou parecendo aquele narrador da Sessão da Tarde. Só faltou dizer assim, né? Um rapaz negro se envolvendo em altas confusões. E hoje o Jordan Peele já é conhecido por trazer essa temática racial dentro dos filmes, mas na época foi novidade pra gente essa forma de produzir os filmes do diretor. E sobre o Jordan Peele, uma coisa que chamou bastante atenção é que ele veio da comédia. Ele tem uma série de muito sucesso nos Estados Unidos, no Comedy Central, que é Kill and Peele. E direto alguém compartilha comigo algum sketch que eu acho realmente bem engraçada. Tem uma que ele fala dos zumbis preconceituosos, tem outra do Masterchef, enfim, são todas muito bacanas e ele veio desse meio da comédia. Hoje ele já é conhecido como filmes como Nós, o Não Olhe, mas na época foi uma novidade muito chocante. Ninguém esperava que um diretor da comédia ia trazer um resultado tão bom dentro do terror. Algo, inclusive, que o David Gordon Green falhou miseravelmente. E ainda sobre essa temática, uma indicação de filme aqui é o filme Adivinha Quem Vem Pra Jantar, de 67. Nessa pesquisa pro vídeo eu acabei assistindo esse filme que já tinham me indicado. Ele tem um tema relativamente parecido. Aqui também a gente tem um rapaz negro que vai conhecer a família branca da sua namorada. Esse filme não é de horror, tá? Vai pra outro caminho, inclusive bem mais bonitinho, mas já traz um pouco dessa temática, dessa discussão de relação entre uma branca e um negro. Inclusive assistindo esse filme eu fui pesquisar depois, parece que até 1968, 67 nos Estados Unidos era proibido uma branca e um negro se casarem, era contra a lei mesmo. Inclusive assistindo esse filme me chamou a atenção que não são só os brancos que tem uma resistência, né? A própria personagem negra, né, que trabalha na casa, trata de forma muito ríspida o negro que tá vindo lá, que esse cara tá saindo do lugar dele e tudo mais. Algo que me lembrou bastante aquele personagem, por exemplo, do Django Livre, do Samuel Jackson, que também tem uma reação mais ou menos parecida. Mas enfim, cabe aqui essa dica de um filme com uma temática relativamente parecida, mas pelo que eu pesquisei, não foi uma influência direta pro Jordan Peele, porém tem dois outros títulos que sim foram influências diretas pro Corra. E os filmes são O Bebê de Rosemary e As Esposas de Stepford. Esse segundo, inclusive, tá disponível aqui de graça no YouTube pra assistir. E se você for pensar mesmo, há uma certa semelhança, não necessariamente da temática, mas da situação de ser um personagem, né, um protagonista que tá totalmente numa situação que todo mundo sabe o que tá acontecendo e ele é o diferente, ele é o alheio àquela situação, aquele complô, digamos assim. Por exemplo, O Bebê de Rosemary, que inclusive é um dos meus clássicos de terror favoritos, você vê a Rosemary naquela situação que só ela não pertence àquela seita, só ela é diferente, a gente acompanha esse desespero que a personagem sente. E em Corra, o Jordan Peele comentou que ele queria trazer essa mesma sensação que ele viu nesses filmes, porém trazendo para uma temática racial, o quanto é desconfortável você ser o único negro em várias situações, com vários brancos, você é o único diferente naquele meio. E eu tenho um amigo que ele comenta muito sobre isso, né, desse desconforto, porque ele trabalha no mercado financeiro, ele frequenta muito eventos corporativos, eventos mais assim de negócios, e frequenta muito a Faria Lima, que é uma rua aqui em São Paulo meio coxinha, digamos assim. E ele diz que é muito comum ele ser o único negro na situação, né? Então, só tem branco lá e só tem ele de preto, é muito comum e é meio desconfortável. Até quando ele vê um negro e fala: caramba, alguém tá aqui, tem mais um, né? Até é meio cômico, mas é meio trágico. Ele diz que consegue, por exemplo, contar na mão a quantidade de negros totais que ele já viu nesses encontros. E o Jordan Peele consegue trazer esse desespero, essa situação de forma genial dentro de Corra. O racismo
racismo em Hollywood não é uma coisa nova, é muito antiga, né? Historicamente já tem bastante disso. Inclusive na pesquisa aqui pra esse vídeo eu me deparei com alguns cartazes que me chamaram a atenção. Por exemplo, desse filme Swing. Não sei, eu não assisti o filme, não sei do que ele se trata exatamente, mas você consegue ver claramente essa segregação do casting, né? Fala o nome dos atores e embaixo e todo o casting negro, né? All Colored Casting, né? Alguma coisa assim. Falei, nossa, é absurdo como isso é tão descarado. Mas tem outros filmes, por exemplo, O Nascimento da Nação, que na capa você já percebe que tem alguma coisa errada aí, que embora seja um filme muito importante para a história do cinema, tecnicamente, mas é um filme com conteúdo totalmente repugnante. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre obras racistas, né? Obras com esse problema com a temática racista, e eu falo sobre O Nascimento de uma Nação, brevemente, se quiser saber mais detalhes, saiba lá, mas eu já deixo o aviso que é uma obra totalmente repugnante. Mas afinal de contas, por que eu acho o Corra um filme tão genial, criativo e diferente? Eu revi o Corra pra fazer esse vídeo aqui, inclusive uma experiência que eu recomendo que você faça também, assista pela uma terceira, segunda vez, no meu caso foi a terceira vez que eu vi, porque eu comecei a pegar coisas que eu não tinha pego ainda das outras vezes, né? Até sabendo pelo desfecho final, você começa a pegar algumas coisas e fala, caramba, aquilo foi colocado por causa disso, e o Jordan Peele faz isso de forma muito boa nesse filme. E pra organizar aqui esse conteúdo, eu vou basicamente separar em 3 partes analisando o filme Corra. E a primeira delas é a direção e construção de suspense. Um bom filme geralmente tem uma característica de pegar alguns elementos e situações que, por mais que pareçam desconexos de primeira visão, depois vão fazer sentido dentro da obra, e o Corra é mestre nisso. Por exemplo, logo no início do filme a gente vê a Rose implicando com o Chris pelo fato dele fumar, né, falando, para de fumar, isso não faz bem pra você, e a gente pensa, nossa, que namorada preocupada, que legal. Mas a gente vai descobrir depois que na verdade ela quer preservar aquele corpo na melhor condição possível. Ou por exemplo, toda aquela sequência que envolve o atropelamento do Alce, né, a primeira delas é quando o Chris começa a olhar para aquele Alce abatido, e a direção dá um foco nisso, a gente fala, por que tá focando nisso? E na minha visão aquilo é uma clara referência à situação do Chris naquele momento, ele já é uma caça, ele já tá sendo abatido desde o momento que ele conheceu a Rose. Ou logo na sequência também, quando ela implica com o policial para não pegar a identidade do Chris, né, falar novamente, a namorada preocupada, na verdade ela só quer não deixar rastros. E todos esses pequenos momentos vão contribuindo, vão construindo uma atmosfera interessante de terror, né, até no momento, por exemplo, que o Chris chega, né, com a Rose dentro da casa, a gente vê o pessoal trabalhando lá, a gente fala, são pessoas normais trabalhando, e logo depois a câmera já mostra e a gente vê que um cara tá parado ali olhando e fala, meu Deus, tem alguma coisa errada aqui nessa situação. Outro elemento também bastante presente é a própria xícara, né, da hipnose. Logo nos primeiros diálogos a gente já vê que aquela xícara já tá presente, no momento a gente não vai entender muito porquê e vai ser muito importante no final, ou seja, um recurso narrativo muito bem utilizado aqui. E eu não vou ficar aqui também falando sobre todas as cenas apavorantes do filme, tem bastante cenas boas, mas uma acho que cabe destaque é a própria cena do leilão, que eu acho realmente muito boa toda aquela construção. Inclusive pra mim essa é a melhor sequência do filme inteiro, essa parte do leilão. E a palavra desconforto define essa cena. A gente vê o Chris num lugar totalmente recheado de brancos ricos fazendo comentários. Sabe aquela pessoa que fala, não, eu não sou racista, mas ela fala tanto que não é racista que fica uma situação desconfortável, uma situação sem graça. É exatamente o que acontece. E reassistindo essa cena é muito boa, porque a gente começa a perceber o que cada um realmente quer ali, né? Se por um lado tem um cara que quer ficar mais bonito, porque ele acha que os negros são a nova moda, o outro acha uma situação injusta ele ter ficado cego, né? Enquanto outras pessoas enxergam, inclusive vai ser o cara que vai ganhar o leilão mais pra frente, né? Então tem várias situações desse tipo. E também aquela cena maravilhosa na qual o Chris sobe as escadas e todo mundo para de conversar. Aquilo é aterrorizante, porque afinal de contas ninguém quer necessariamente ficar conversando ali, todo mundo quer saber do corpo que vai ser leiloado. Outro ponto que eu vou destacar aqui sobre o filme são as atuações e o elenco. Tem muita atuação boa aqui, eu vou destacar algumas. Primeiramente a mais óbvia do Daniel Kaluuya. Eu acho que ele tá muito bem no filme, todo o desconforto que ele passa, ele consegue trazer de uma forma muito verossímil pra gente, né? Desde a parte do início, quando ele chega com a família, quando ele vai descobrindo aquilo. E algo que me chamou a atenção, que eu não tinha pegado tanto, foi mais pro final, quando ele já tá meio pistola com a situação, ele tá tão nervoso, tão bravo que foi feito com ele, que até ele vai enfrentar a mãe dá uma facada na mão dele, ele meio que continua, ele parece que não sentiu aquela facada, ele vai lá e aquilo é muito bom, o Daniel Kaluuya entrega demais nesse papel. E se por um lado o Daniel Kaluuya entrega uma performance impressionante, a Alison Williams, que interpreta a Rose, não fica atrás nesse quesito. E que personagemzinha lazarenta e desprezível. E quando a gente tem a confirmação que aquilo realmente é verdade, mesmo assim surpreende, naquela icônica cena que o Chris fica falando, Rose, me dê as chaves, me dê as chaves. E essa cena é um ponto-chave ali na trama, porque a partir desse momento a Rose vira outro personagem, se transforma em outra pessoa, uma personagem totalmente psicopata e fria. Mas tem vários outros personagens muito bons e muito bem interpretados. O próprio Rod, né, o amigo ali do Chris, que ele é um alívio cômico na trama, assim, mas eu acho que em nenhum momento ele se passa como alívio cômico, porque torna a história mais verossímil, né, aquelas reações mais exageradas, parece que é realmente um amigo preocupado com o que tá acontecendo com a situação
Aquela clássica cena que ele vai na delegacia e tenta contar tudo que tá acontecendo, que ele percebeu, que realmente foi muito genial, ele percebeu o plano e todo mundo obviamente dá risada dele, porque é uma coisa tão diferente, absurda, que ninguém ia acreditar. O próprio bebê de Rosemary também tem uma narrativa parecida nesse aspecto, tem um momento na trama, não sei se vocês lembram, que ela vai tentar falar com outro médico tudo que tá acontecendo e o médico, legal, beleza. Aí senta lá um pouquinho, ele vai lá e liga e fala, essa mulher tá louca, vem buscar ela aqui que tá totalmente insana. A personagem da Georgina também entrega muito bem, uma cena clássica que ela meio que tenta quase falar alguma coisa, ela fica, não. Aquela cena é muito maravilhosa, né? Aquela interpretação dela chorando, o desespero de não conseguir sair daquela situação. Até personagens que aparecem um pouco menos, o próprio Andrew Logan King, né? Que mostra daquele rapaz que quando dá o flash, ele volta à consciência. Inclusive uma dúvida sobre esse personagem, o que desperta com o flash, ele é o mesmo que aparece no começo do filme sendo sequestrado? Eu fiquei na dúvida, parecia o mesmo, mas eu não tive certeza. Comente aí se você acha que é o mesmo. Mas enfim, se for, é muito genial essa amarração que o Jordan Peele fez aqui. E pra fechar aqui minha análise de pontos positivos de Corra, eu vou ressaltar o roteiro de forma isolada, o quanto esse roteiro é genial. Eu já falei um pouco anteriormente que bons filmes fazem essa amarração, né, de colocar um elemento que vai ser utilizado mais pra frente, e o Corra traz muito disso de vários formatos diferentes. Mas o Corra tem vários disso, ele vai trazendo algumas dicas pra você e revendo novamente, né, eu consegui pegar várias coisas que eu não tinha captado da primeira vez. E não é à toa que o filme levou o Oscar de melhor roteiro original, algo que é muito marcante e não é tão comum em obras de terror. Essa ideia tão diferenciada e criativa, né, de um grupo de pessoas brancas, ricas, que pegam negros para utilizar seus corpos, né, descarta sua mentalidade e usa o que eles acham, na visão deles, é o que presta ali nos negros, porque teoricamente na visão dessas pessoas, os brancos são superiores intelectualmente, de várias formas, e os negros são melhores na parte manual, né, então como até em algum momento do filme eles descrevem isso, né, é uma invenção genial, porque vai pegar o melhor de dois mundos, algo totalmente doentio. E todo esse complô, né, essa seita vai sendo contada pra gente em vários pequenos momentos do filme e a gente vai juntando as peças. E por mais que tenha uma cena um pouquinho mais explicativa, um pouco mais expositiva ali, que é o diálogo do Chris com o cara que ganhou o leilão, né, que vai pegar o corpo dele, eu acho que não é uma coisa muito expositiva, tão expositiva assim, né, muito palestrinha, tipo, vou contar agora o plano do vilão maléfico. E não é bem assim, na verdade ele dá uma conclusão ali, mas você vai juntando várias peças que vinham sendo apresentadas anteriormente no próprio filme. Por isso que a nossa cabeça explode tanto quando a gente descobre o que acontece realmente ali. Inclusive esse diálogo entre os dois é muito bom, porque faz uma ponte direta com o que eles vinham conversado um pouco antes, né? Naquela ocasião o cara não podia falar diretamente, porque ia estragar os planos, mas ele já deixa bem claro o quanto ele acha uma injustiça aquela situação dele, um cara talentoso que perdeu a visão enquanto outros continuam enxergando. E vamos falar um pouquinho sobre o final do filme, né? Eu acho realmente muito bom todo aquele clímax que o filme constrói. Tem gente que não gosta muito da solução dele colocar as espuminhas no ouvido. Eu acho que funciona, até fiz um teste outro dia, eu prendi minha mão e fiquei tentando... Realmente dá pra fazer, porque ele não tá preso aqui, se eu não me engano, ele tá só preso na mão. Então daria pra ele fazer aquilo, acho que funcionaria. Mas não é especificamente sobre isso, toda aquela construção do final, eu acho muito bom a cena que ele vai saindo da casa, ele vai ficando muito nervoso, meio transtornado total com a situação, e vai pegando um a um. Aquilo pra mim é maravilhoso, eu fiquei... vai, Chris, vai, você consegue! Toda aquela sequência final dele fugindo da Rose ali na estrada, é muito boa, ele dá um flash e o cara consegue retomar um pouco a consciência, né, e agir, realmente é maravilhosa. Esse filme, inclusive, tem um final alternativo, né, porque se você lembra bem, no finalzinho, chega um carro de polícia, e é muito boa a atuação do Kaluuya, porque ele já levanta a mão conformado, tipo, meu Deus, vou ser enquadrado novamente. Na verdade é um amigo dele, né? Então a gente fala, dá aquele respiro aliviado. Inclusive comente aí qual o final você gosta mais, porque no outro chega um carro de polícia e realmente ele é preso, né? Eu não sei se foi filmado necessariamente ou foi só uma ideia do Jordan Peele, mas enfim, o que eu assisti que foi pro cinema foi esse final que chegou o amigo dele. Isso conversa muito bem com a mensagem do filme, né? Porque por mais que o Chris seja totalmente uma vítima, não tem nem discussão, ele realmente pensa assim, chegou a polícia, vou ser o acusado, né? Já tá enraizado na cabeça dele que isso que vai acontecer. E tem um diálogo que eu acho muito bom no final do filme, que o Chris pergunta pro amigo dele, como que você me achou aqui? E eu já vi gente criticando isso, falando, ele não deu uma resposta, foi um furo de roteiro, ele falou, eu dei um jeito de encontrar você. Mas, sinceramente, você acha que o Jordan Peele não conseguiria arrumar uma resposta plausível se ele quisesse? Eu acho que foi totalmente proposital, isso deixa assim, cara, eu te achei porque eu dei um jeito, é o que a gente faz, a gente consegue, a gente dá um jeito, mesmo com todas as diversidades, a gente dá um jeito e continua sobrevivendo. Eu acho isso genial. Mas é isso, pessoal, essa foi minha análise e minhas percepções sobre Corra, um dos meus filmes favoritos de terror do século XXI.
comente aí suas percepções sobre o filme Corra, né? O que você achou do filme, se você gosta ou não, e se você sabia de tudo que eu comentei aqui também. Muito obrigado pelo seu tempo, pedidinho rápido que eu sempre faço. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê seu like que ajuda bastante e compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam de cinema e gostem de filmes de terror. Outro pedidinho, siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram e TikTok, sempre com conteúdos de cinema, e nosso Spotify com podcast a cada 15/20 dias, sempre episódios novos por lá. Vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau! Tá parecido? Eu fiquei meio vesgo, na verdade. Só faltou chorar, só faltou chorar.